Pode ver de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, e Zói, meu parceiro de cobertura aqui no 5º TD Subestações em São Paulo. E a gente vai contar a história desse evento e também de um dos nossos patrocinadores, a Prysmian. Vem com a gente para você conhecer um pouquinho mais da empresa. Crispim, o mensageiro elétrico, aqui na 5ª edição do TD Subestações em São Paulo, enquanto um amigo do setor comigo, Felipe Motim, diretor Latam da Prysmian, uma referência na fabricação de cabos. Felipe, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter a Prysmian conosco como patrocinador dessa cobertura do DUV, contando a história desse evento. E um evento, eu acho que tem um tema interessante, que tem uma correlação óbvia, né, nesse trabalho de vocês, porque a gente está falando no TD de transmissão e distribuição. Né? A gente teve alguns painéis aí mais cedo falando da importância, né, ou do papel da transmissão num país principalmente que é um continente, né, continental como o Brasil, o sistema que é interligado, enfim. Né? E vocês com soluções interessantes, né, inovadoras dentro dessa seara. Comenta com a gente um pouco, conta pra gente um pouco o que são essas inovações e como é que elas impactam positivamente nesse processo todo. O que a Prysmian está trazendo de novo quando a gente está falando de transmissão? Bom, primeiro, Guilherme, boa tarde, né? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, acompanhando todo o trabalho. Falando na Prysmian um pouquinho do que a gente tem trazido, principalmente a parte de transmissão. Hoje, algumas tecnologias, né? O que está na boca de todo mundo, enterramento de redes, então projetos de transmissão, cabos subterrâneos, fazendo reforço das linhas nas grandes cidades. Então, tem um anel sendo construído em 345 em São Paulo, Rio de Janeiro já tem também linhas de transmissão subterrânea, com o objetivo simples de manter a cidade conectada. Então a gente está falando grandes eventos climáticos que estão afetando as cidades, a sociedade, e quando você faz isso, você começa a trazer mais resiliência para os projetos, para a rede. Então, cada vez mais projetos estão crescendo de uma maneira exponencial nos últimos anos, muitas conexões sendo feitas já subterrâneo para evitar tudo isso que pode interferir dentro da cidade. Também na parte industrial, parte dos data centers, grande parte dos data centers está sendo conectado por linhas subterrâneas, e aí a Prysmian consegue oferecer soluções completas na parte de cabos subterrâneos. Quando a gente fala de linhas aéreas, acho importante ressaltar algumas tecnologias novas. A mais recente, que a gente chama de HTLS, que é o High Temperature Low Sag, então é alta temperatura, baixa flecha, onde é uma tecnologia consolidada fora do país, que a Prysmian fez o investimento na planta de Poços de Caldas no último ano, finalizado agora, já iniciando o processo de produção aqui no Brasil para atender toda a América Latina, onde você consegue, em projetos existentes de linha de transmissão, transmitir quase o dobro de potência sem que você precise fazer nenhum impacto na linha. Então você não precisa construir uma linha nova, você utiliza as torres existentes e você consegue, no mesmo traçado, transmitir o dobro de potência. Também a gente consegue fazer com que, para projetos novos, você tenha um espaçamento entre torres maior, então você tem uma afetação menor no meio ambiente, né, e redução do CAPEX. Você tem menos torres, menos construção civil, menos desmatamento. Então, são algumas soluções que a gente tem trazido. A gente está apresentando já há algum tempo no mercado, fazendo promoções nos clientes, mas agora consolidada, produzida aqui no Brasil, para atender toda a América Latina. Enquanto te ouvia, cabeça pensando aqui nesse contexto Latam, né, e você está com essa função também, né, de um olhar para a América Latina, realidades diferentes, né, um Brasil que mesmo com todo o momento, contexto que a gente passa, quando você olha em números absolutos, é significativo, de novo, é um continente, mas outros países também na região, no momento, eu acho muito positivo. Colômbia, Chile, Argentina ensaiando uma retomada, alguns outros países menores, mas que quando você soma
essas oportunidades começam a se tornar interessante. Como é que a Prysmian, e aí dentro desse chapéu teu, como é que a Prysmian tem olhado para o mercado Latam, né? Pegando um pouco disso que eu te falei aqui agora, o que a gente pode observar de um movimento mercadológico interessante para vocês? O que a gente tem, Guilherme, é a mesma tendência que hoje a realidade no Brasil, a gente está vendo ainda em fase em estudos em alguns outros países, né? A parte de linhas aéreas é uma realidade, o que hoje está se mudando é para essa tecnologia HTLS. Então, alguns projetos, Peru, Chile, Colômbia, já estão estudando, porque vem que o impacto ambiental, ele realmente é algo que importa e que pega na hora do CAPEX, né? Quando você vai fazer a montagem do CAPEX, você tem redução de quantidade de torres, de desmatamento, o que você tem no meio ambiente, de redução, isso aí faz no projeto, no final do projeto, uma redução extremamente significativa. Para a parte de alta tensão, nos cabos subterrâneos, a gente também vê essa tendência, alguns centros, principalmente nos centros urbanos, né? Então a gente vê Uruguai com alguns projetos interessantes, Buenos Aires, alguns projetos interessantes, Peru começando e Chile com 2 projetos muito grandes, né? Então, assim, é uma tendência. Europa inteira não se fala de uma linha que não seja subterrânea, né, que você vai para a Europa. Então, a gente está alguns passos atrás, mas a gente está avançando. E a gente entende que esses últimos anos, principalmente por conta dos efeitos climáticos, deram uma acelerada, né? Então, você vê hoje Enel, aqui em São Paulo, falando muito do enterramento das linhas de média tensão. É uma realidade, a gente está fazendo alguns projetos pilotos com eles, porque é necessário, é necessidade deles e faz com que eles tenham um atendimento melhor com o cliente e, com certeza, concessões mais largas, renovações de concessão, que é alguns problemas que nós estamos, é um problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Encontro com Kleber Caliani, da Prysmian, diretor de pesquisa e inovação. A Prysmian que é patrocinadora nossa nessa cobertura, nesse evento. Kleber, eu assisti ali há pouco um painel que você participou como debatedor e achei temas interessantes, discussões relevantes, né? Um painel muito bom, denso. E me chamou a atenção a tua discussão sobre redes subterrâneas, né, e as soluções que a Prysmian tem para redes subterrâneas, né, e que as vantagens, né, que cada caso é um caso, mas o quão importante essa discussão é hoje em função dos eventos climáticos e tudo que está acontecendo. Conta para a gente um pouco a participação de vocês nesse tipo de solução e um pouco desse contexto, ou seja, do problema que a gente tem e das soluções que a Prysmian traz para isso. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Esse tema de redes subterrâneas é algo que está muito evidente, muito recente, em discussão muito acalorada na sociedade. Então, uma rede de alta tensão, uma rede subterrânea, principalmente quando a gente fala de transmissão, é algo muito mais complexo do que simplesmente pegar um cabo de uma prateleira e conectar. Então, isso normalmente é tailor-made. Então, uma rede subterrânea não é só o cabo em si, é a conexão, é a qualidade da pessoa que está ali montando. A Prysmian tem mais de 50 montadores treinados e qualificados para poder fazer terminação e emenda de cabo. Essas emendas, elas precisam conversar com o cabo, elas precisam ser testadas de maneira que elas funcionem com o cabo. Existe um ensaio que demora 1 ano com o cabo conectado nas emendas para garantir que depois, no futuro, isso vai funcionar. Uma rede subterrânea não pode dar manutenção, é algo que impacta a vida de muitas pessoas, impacta o funcionamento da rede. Então a Prysmian acredita que desenvolver soluções específicas e dedicadas para cada uma das soluções é o que faz o setor elétrico ser mais inovador e mais confiável. Eu te escutando ali também, eu vi que existem outras demandas hoje no setor elétrico, e quando a gente está falando principalmente de transmissão, que a Prysmian atende, né? Produtos que vocês têm, soluções que vocês têm e que atendem ao setor. Dá para a gente citar algumas aí, Kleber? O mundo está em constante evolução e assim como as necessidades também são cada vez mais diferentes. Então, antigamente a gente tinha um condutor elétrico que tinha certa resistência e passava certa potência e acabou. Hoje existem soluções como o E3X, por exemplo, que é uma solução que a Prysmian tem, que aplica num condutor existente, que aumenta a capacidade de condução de corrente porque acelera a troca térmica com o ambiente. Então, ou seja, ele consegue passar mais potência, mais energia elétrica ali e não vai aquecer mais, porque vai ter
ter mais troca térmica. Então isso otimiza os ativos, extrai o máximo dos ativos já existentes. Então essa tecnologia pode ser aplicada em linhas existentes, em um recondutoramento, por exemplo, ou pode ser colocado em linhas novas, já pensando no futuro, pensando no aumento de capacidade, em reduzir as perdas. Então quanto mais longa a linha, mais perda de transmissão você tem ao longo do caminho. Sem dúvida. E essa tecnologia permite você transmitir a mesma potência com menos perdas. Então é uma balança que o cliente tem, quem está operando a linha de transmissão, para colocar mais potência se necessário ou reduzir a perda. Então são soluções inovadoras que foram criadas recente com base em uma necessidade que foi sendo cada vez mais criada pela sociedade, pelo maior consumo, a expansão das cidades, a eletrificação dos automóveis, cada vez mais das residências. Então gera mais demanda, então precisa levar mais energia e os ativos já estão lá. Os ativos normalmente são velhos, então você precisa conseguir extrair o máximo dos ativos. Essa é uma das soluções que a gente acredita que é inovadora e que vai ajudar os clientes a obter e extrair o máximo dos seus ativos. Para fechar, Kleber, eu vi uma fala tua também, e era algo que fez parte até de muito estudo meu, de parte técnica, que foi uma discussão sobre o triple bottom line, né? Me lembro que eu vi isso à época na Fundação Getúlio Vargas, quando a gente estudou esse tema. Eu falo que é o pai do ESG, né? A gente fala de ESG hoje, para mim é o triple bottom line de ontem, né? E eu achei interessante exatamente falando de inovação e de aplicabilidade, essa mescla, né? Quer dizer, não adianta ser sustentável se financeiramente eu não consigo colocar isso em prática, né? É mais ou menos isso, né? Tem que pagar a conta. A sustentabilidade tem que pagar a conta. Então ela precisa ser naturalmente, economicamente viável, então ela não pode ser mais cara. Então se ela for mais cara, ela vai ter uma penetração muito limitada. Então ela tem que ser viável economicamente. Ela tem que ser tecnicamente robusta, ela não pode perder nada. Você não pode abrir mão de nenhuma característica técnica, então precisa garantir o mesmo. E a sustentabilidade é o que vai fazer menor aí CO2. Então essa necessidade de reinventar os produtos pensando na sustentabilidade passa por isso. E a Prysmian tem no Brasil um dos 27 centros de pesquisa que tem no mundo, com engenheiros dedicados para fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e também de conseguir reintegrar na cadeia circular da produção de fios e cabos os elementos reciclados, como plástico. Então hoje a gente consegue colocar nos nossos produtos plásticos que ontem foram um vidro de shampoo e hoje é cabo. Então faz a sociedade crescer do ponto de vista de ter mais emprego informal, de ter fonte de renda para quem coleta isso nas ruas, cria cooperativas, cria todo um ecossistema para poder fazer esses materiais que antes eram lixo e ser descartado ou incinerado voltar na cadeia produtiva. Isso se faz com tecnologia, se faz garantindo que tecnicamente vai funcionar e garantindo que isso é economicamente viável para poder fechar a conta. Viu, Zói? Pode ver de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o Mensageiro Elétrico, num papo muito bom aqui com Kleber Caliani, diretor de pesquisa e inovação da Prysmian, parceira do Duve, na cobertura aqui do TD. Vem com a gente que tem conversa muito boa ainda para acontecer, Kleber. Agradecemos a tua fala. Valeu, obrigado. Um abraço, gente.